Tema super em alta aqui, né, senhores? Tema de hoje, segurança pública. Coincidentemente, da data que eu estou gravando esse vídeo, agora são próximo das 21 horas do dia 29 de outubro de 2025. E na data de ontem a gente teve uma mega operação no Rio de Janeiro, né? Diversos meios de imprensa, todos os meios, na verdade, né? Diversas redes sociais divulgaram a operação da polícia, por muitas vezes mostrando algumas pessoas criticando, outras e grande parte apoiando, né, a operação. E coincidentemente, há uns dias atrás, há pouquíssimos dias, não faz uma semana da data da gravação desse vídeo, eu havia lançado aqui mesmo no YouTube, falando sobre não romantizar o crime organizado, não romantizar a facção, porque eu já havia percebido que existe sim uma romantização do crime organizado no Brasil. E agora, principalmente agora, depois dessa operação, a gente consegue ver mais ainda. A operação foi na data de ontem, dia 28. Eu estava trabalhando, não consegui gravar, não consegui falar sobre, né? Mal consegui acompanhar direito as informações ali. Toda hora um número diferente e tal. E também não consegui gravar nada porque eu estava de serviço nesse dia, no dia 28 também. Então hoje, dia 29, vim aqui falar com os senhores um pouquinho sobre a minha opinião, sobre o que eu acho, né? E já peço para você para deixar o seu like, para compartilhar esse vídeo com alguém que, se você achar o tema interessante, deixe o seu comentário também ao final do vídeo, se você concorda ou se você não concorda, né? E basicamente, na data de ontem, as forças de segurança pública do Rio de Janeiro, Polícia Militar, juntamente com Polícia Civil, tiveram mais de 2.500 homens, mais de 2.500 policiais envolvidos nessa mega operação. Infelizmente, não podemos dizer que a operação foi um sucesso, ao meu ponto de vista, né? Embora diversas pessoas foram presas, diversos fuzis foram apreendidos, bandidos foram mortos, mas infelizmente tivemos perdas de policiais, 4 policiais, né? Tivemos baixas aí em 2 policiais civis e 2 policiais militares. Então, se não tivesse nenhum policial ferido, se não tivesse nenhum policial morto, a operação, ao meu ponto de vista, teria sido mais do que excelente, né? Mas infelizmente a gente teve essas perdas aí, e que Deus possa confortar a família dos policiais aí, possa, né? A gente não espera não passar por isso, a gente está todos os dias aí envolvido diretamente com a segurança pública, envolvido com o combate ao crime, e a gente está sempre pedindo a proteção de Deus para que esse tipo de situação ele não ocorra conosco, que esse tipo de situação ele não venha nos atingir, mas quando a gente entra em uma instituição de segurança pública, principalmente na Polícia Militar, a gente faz um juramento, que defender a instituição, defender a população, mesmo com o risco das nossas vidas, mesmo com o risco das nossas próprias vidas. Então a gente está sujeito a isso. E então, assim, na data de ontem, teve essa mega operação, né? E era para cumprimento de mandado de prisão, mais de 100 mandados de prisão em pessoas, em bandidos de facção voltado ao Comando Vermelho, né? Pessoas que estavam foragidas também em outros estados, nos estados, né, em Nordeste, pessoas do Norte que estavam foragidos no Rio de Janeiro, né? Era uma área de dificílimo acesso, uma área de um território complexo, um território bem complexo mesmo. Por isso, a necessidade de uma grande estratégia, uma investigação que já tinha mais de um ano, né, de investigação, de acordo com as informações, e esse tanto de homens e mulheres utilizados da segurança pública para essa mega operação. E o foco era chefes do crime organizado, traficantes,
narcotraficantes, narcoterroristas, podemos dizer assim também, pessoas que estavam diretamente envolvidos com homicídios, tráfico de drogas, e diversos outros tipos de crime também. Foi iniciada a operação com a estratégia, né, de empurrar os criminosos para uma área erma, onde não haveria casas, onde não haveria pessoas de bem que pudessem ser atingidas, né? A estratégia foi essa, de acordo com as informações que estão públicas, aí todo mundo consegue ver. Então, um lado da polícia empurrou os bandidos para essa área de mata, tanto que a maioria dos confrontos deu-se em área de mata, em área mais isolada, justamente para evitar que pegassem alguém que não tinha nada a ver com essa guerra civil que o estado do Rio de Janeiro ele tem passado todos os dias, né? O Brasil, no vídeo que eu falei sobre facção, eu falei sobre crime organizado, falei sobre romantizar, né, o crime organizado. Eu havia dito sobre algumas informações recentes, né, sobre o estado do Ceará específico, né. E assim, a gente percebe, né, que o Comando Vermelho, a principal facção do estado do Rio de Janeiro, ela conseguiu expandir os seus negócios. Ela conseguiu expandir os seus negócios para fora do Rio de Janeiro. Então, ela está ela está instalada em vários estados do Brasil. Tanto também, né, dizendo, além do Rio de Janeiro, também em Fortaleza, no Ceará, e não somente em Fortaleza, né, em outros lugares também. E a gente percebe, né, de acordo com as informações também, que o objetivo das facções não somente é a venda, né, mudou de uns últimos anos para cá, não é somente o tráfico de drogas, não é somente a venda de entorpecentes. Eles estão utilizando bastante o domínio de território. O que seria isso? Se instalar em comunidades onde, naquela comunidade, os serviços do dia a dia, os serviços que as pessoas precisam, os alimentos do dia a dia, vão ser fornecidos somente pela facção. E os moradores os moradores são obrigados a consumir os serviços, os alimentos, tudo da facção. Isso vai gerar muito lucro, isso gera muita renda para a facção. Então, operadora de telefone, por exemplo, operadora de internet, por exemplo, que as pessoas precisam utilizar, né? Podemos dizer assim que a cada 10 pessoas, 9 utilizam internet aí, precisam de serviço de internet. E assim, então a operadora A, B e C não vão entrar. Por exemplo, a Claro, a Vivo, a TIM, os moradores eles não podem solicitar esse serviço para eles na comunidade, eles não têm direito de escolha, né? Eles têm que utilizar o serviço lá da facção X. Comprar gás, botijão de gás, eles também não podem solicitar, não podem ir escolher onde eles querem comprar o botijão de gás, eles têm que comprar da facção que eles estão lá inseridos no meio, que a facção dominou aquele território, na verdade, né? Água, gás, tudo isso, tá? Eles têm que utilizar somente o que a facção fornecer. Ela vai gerar um monopólio assim, né? Uma milícia, né? Podemos dizer, é uma milícia mesmo, feita pelas facções também. Isso tem gerado muito lucro para as facções, tem gerado muito lucro. Recentemente também saiu investigação ali, algumas pessoas foram presas também relacionadas ao PCC, né, que o PCC também ele expandiu muito a área de atuação, eles têm investimento em bolsa de valores, né, o PCC tem investimento em bolsa de valores, diversas aquisições em posto de gasolina para lavagem de dinheiro, né. Então, assim, o tráfico de drogas ele se tornou uma fração pequena, ele se tornou uma fração bem pequena das facções. O foco das facções agora, elas expandiram, além de expandir a parte geográfica, a parte territorial, elas também estão inseridas em serviços básicos, como eu disse, telefone, alimentação, essas coisas. Então eles estão fazendo muito dinheiro, né, eles estão conseguindo fazer muito dinheiro, eles estão conseguindo lavar muito dinheiro também com essas empresas de fachada que eles criam, às vezes padaria, restaurante, tudo isso. Então se tornou algo muito mais complexo.
A guerra contra o crime organizado não é somente agora não é somente chegar lá e prender as drogas, prender o traficante ali que está com a feirinha de droga ali, né, com as drogas ali na esquina ou numa boca de fumo. A situação ela ficou muito, muito mais complexa agora. Precisa de muita inteligência, muito trabalho conjunto das forças de segurança para conseguir combater essas situações que têm ocorrido no Brasil. A cada dia que passa fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Mas assim, voltando para o tema ali do Rio de Janeiro, da operação específica, como eu disse, mais de 100 bandidos foram neutralizados, né? Infelizmente tivemos as perdas dos policiais e fuzis apreendidos, diversas outras situações também que ocorreram, né? E ainda, cada hora que passa, igual eu falei, já são 9 horas da noite, 21 horas do dia 29, um dia depois da operação, ainda assim continua chegando informação, cada hora que chega uma pessoa que foi apreendida, uma informação diferente, algo ainda que está muito recente, né, de se falar. Mas basicamente o Rio de Janeiro ele passou pela a sua o pior cenário, podemos dizer assim, de guerra mesmo, o pior cenário de guerra civil. E eu acho que vai continuar acontecendo isso, né? Vai continuar acontecendo esse tipo de situação se o nosso poder, às vezes judiciário, achar por bem querer interromper o trabalho das forças de segurança pública por achar que não está tendo resultado. Assim como foi, por exemplo, na pandemia, que as polícias foram proibidas de fazer incursões em comunidades, em favelas, e isso faz com que o crime organizado que está lá todos os dias, eles vão ter, como é que eu posso dizer, vão ter bandeira livre para conseguir fazer o que eles querem fazer. Eles vão conseguir, se não tem polícia lá, se eles sabem que a polícia não pode ir para lá, eles vão continuar subindo, chegando mais e mais armamento, né? Cada dia que passa. A gente viu que ontem os policiais foram atacados com drones e nos drones tinham bombas. Os bandidos estavam atacando bombas nos policiais através de drones. Tecnologia que nem mesmo a polícia tem, nem mesmo a polícia pode utilizar isso aqui no Brasil. A polícia não pode colocar bomba e sair tacando na comunidade, mas os bandidos eles podem. Então, assim, essa situação de proibir o trabalho da polícia ou querer limitar, querer interferir no trabalho da polícia, e porque dizendo, né, com esse dito aí popular que vai causar transtornos aos moradores, realmente causa transtornos aos moradores, mas não o lado da polícia. Causa transtornos aos moradores, o lado dos bandidos, que estão fazendo barricada. O morador todo dia tem que conviver com barricada, tem que, como eu disse, tem que conviver somente com o serviço que é disponibilizado pela facção. Então, assim, se o nosso judiciário ele achar por bem interferir nas operações da polícia, querer limitar, eu tenho certeza que isso vai só piorar, né? Todas as vezes que tiver um tipo de operação, mas aí vai limitar, beleza, só vai poder fazer uma operação por ano, uma operação a cada 6 meses. Quando tiver, né, vai ser uma operação assim que vai ser sangrenta também, porque a facção vai estar totalmente preparada, totalmente instalada lá, com barricadas, mansão, um verdadeiro império do crime lá, e a polícia tendo que desarticular tudo isso novamente. Então, o meu ponto de vista, eu acredito que se for, podemos dizer assim, cada dia mais a polícia conseguir fazer trabalhos, intervenções, né, corriqueiras ali, que a polícia consiga fazer mais operações, mais cumprimentos de mandado de busca sem interferências, a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Caso contrário, a gente vai ter muitas outros confrontos, muitas dificuldades para conseguir conquistar o objetivo, que é fazer com que se cesse esse domínio de território, né, que cada dia mais a gente tem percebido no Rio de Janeiro, São Paulo, no Ceará, na Bahia.
né, a gente tem percebido isso. E se o Estado ele não faz isso, não faz o papel de proteger o cidadão, de proteger as pessoas de bem, o crime organizado vai cada dia mais tomar conta, né? Então, meu ponto de vista é esse. Eu acredito que a operação foi sim muito boa, mas não foi excelente, como eu disse, por conta da situação dos policiais ali, que tiveram a sua vida ceifada por conta de criminosos também. Mas eu espero que nos próximos dias aí a gente tenha mais informações, mais notícias boas, né? Que as forças de segurança pública elas consigam no Rio de Janeiro especificadamente, que eles consigam se reerguer, que eles consigam apoio do governo federal também, né? Que segundo o governador do Rio de Janeiro, ele faltou apoio do governo federal, né? Ele solicitou apoio e às vezes com apoio do governo federal poderia ter evitado as mortes, né, dos policiais principalmente as mortes dos policiais poderiam ter sido evitadas se o governo federal tivesse ajudado da forma que foi solicitado, com blindados e demais situações que foram pedidas ali, tá? Essa é a minha opinião. Deixe o seu like, deixe o seu comentário se você concorda com isso ou não. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima.